Abra sua Bíblia agora em Gênesis 38. Gênesis 38, leremos o capítulo todo. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu, por este tempo, que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ele chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para seu primogênito, o nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra o levirato e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava um sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este como seus irmãos. Assim também Tamar se foi passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-as com um véu, se disfarçou e sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar para você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar aqui ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher, e além disso os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passado quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: traga-no para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-o, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro, e a parteira disse:
como você rompeu a saída, e lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Vamos orar. Pai querido, que história, que momento, que contexto disso tudo, Senhor. Onde está a tua bondosa mão? O que podemos aprender disso? Onde está Cristo nessa história? Nós precisamos do Senhor para entendê-la. Por isso, Pai querido, fala conosco nesta manhã. Nós ouvimos a tua voz, ouvimos a tua palavra lida, mas precisamos compreendê-la. E te suplicamos então que seja o Senhor a nos convencer da verdade, da justiça e do juízo por meio do teu Santo Espírito. Assim nós oramos, confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes, porém, lembrar que nós temos um espaço lá em cima para os bebês, para as crianças bem pequenas. Mas eu não vejo aqui muitas criancinhas, mas eu pergunto mesmo aos adultos: quem já tomou aqui um caldo, um caixote? Parece que alguns entenderam, não é? Você sabe o que significa tomar um caldo, tomar um caixote? Isso são expressões que significa que você quase afoga. É quando uma onda grande te derruba na beira da praia e depois você vai rolando, vem outra onda por cima e vai quebrando sobre você, e isso vai te levando, é o que se chama quebrar na areia. Isso pode te levar para a areia ou pode te levar para o alto mar. Se você não experimentou isso, eu sugiro que você nunca experimente, porque é muito ruim, não é? É uma onda em cima de outra onda. Mas por que eu estou falando isso? Eu lembrei também do salmista, no Salmo 42, versículo 7, que fala de caldos e caixotes do pecado. Lá no Salmo ele diz que abismo chama abismo. Curioso que na Bíblia de Genebra tem uma nota de rodapé que diz sobre o Salmo 42, 7, que são as águas avassaladoras do caos. É uma figura de linguagem para desespero e tribulação. Aliás, quando você está num caldo, você só sabe o que é desespero, não é? Mas quando se usa o pecado para resolver outro pecado, a consequência é problema em cima de problema. E é importante, meus irmãos, a gente lembrar os abismos anteriores. Jacó enganou o pai, enganou o irmão. Depois Jacó foi enganado pelo sogro, pela esposa, pelos filhos. Agora nós temos Judá que enganou o pai, enganou o irmão e é enganado pelo filho. Judá engana a nora, depois a nora engana Judá. Esse é o contexto, é abismo em cima de abismo. Uma curiosidade, meus irmãos, de todos esses trechos aqui, mais para frente continua isso, é que roupas e bodes sempre estão nas tramas. A gente vai perceber isso nessa manhã também. Então, nessa manhã, eu quero que a gente entenda um pouco mais do que significa um abismo chamar outro abismo. E vamos passar pelo texto. É um capítulo longo, mas é importante que você acompanhe na sua Bíblia. O texto começa dizendo, por este tempo. Que tempo? Bom, vamos lembrar o capítulo anterior. Depois que Judá propôs vender o seu irmão José, depois que José foi vendido para os ismaelitas, e depois que os ismaelitas venderam José para Potifar no Egito. Essa é a ideia do depois. Judá não é esse fofinho todo que possa parecer. E por que tem essa história? O texto estava falando de José no capítulo anterior. De repente entra a história de Judá. Mas essa história, meus irmãos, tem uma grande importância para o futuro do povo de Deus, e nós vamos perceber isso. Judá, diz o texto, se afastou dos seus irmãos. Judá saiu do meio da parentela, mas não foi para ir para a terra prometida, foi para se afastar. Ele se afastou do próprio Senhor e se aproximou do mundo. Aqui a família está esfacelando. Judá escolheu se afastar. José foi afastado à força. Aqui tem uma descida geográfica. Veja,
Judá está saindo do alto do Hebrom e indo para as terras baixas de Canaã. Isso aponta um pouquinho para a condição espiritual desse assunto, porque aqui é ladeira abaixo. E veja, Judá se associa com um homem chamado Ira, de Adulão, entre os cananitas. O texto mostra que ele se juntou em associação, ficou brother desse cara, ficou muito íntimo. E isso, meus irmãos, também é considerado jugo desigual. O crente não se associa dessa forma, o povo de Deus não se associa dessa forma. E aí a gente vai tentando entender por que essas coisas estão acontecendo. Uma pista para nós é que, lembra da predileção de Jacó por José? Jacó não ensinou bem os filhos nos caminhos do Senhor, não é? A gente vê que eles começam a fazer, já estão fazendo muitas besteiras, cada um deles foi fazendo coisas terríveis. E eu fico pensando, e tem a ver até com o batismo da Cecília, que não serve só para o Assis e a Débora, mas para todos nós. Vocês estão investindo na educação bíblica dos seus filhos? Porque parece que Jacó não fez isso muito bem, e a gente vai ver que Judá também não faz. Mas Judá ali naquela terra estranha de ímpios, conheceu uma mulher, filha de Sua, ou de Suá, um cananeu. E ele tomou por esposa pela cobiça dos olhos, e não por amor. Ele bateu o olho, gostou e pegou para si e se juntou com ela. Só tem um detalhe, meus irmãos, Deus havia amaldiçoado os cananeus, Gênesis 9, 25. Esse era um tipo de povo que não podia ter relação alguma. Abraão, Isaac fizeram de tudo para que os seus filhos não se casassem com cananeias. Nós vimos essas histórias, Gênesis 24, Gênesis 28. Mas Judá não, Judá, assim como Esaú também, Judá se casou com uma cananeia. E Judá promoveu então uma união com uma incrédula, com um povo proibido, contrariando os seus antepassados e contrariando as ordens de Deus. Novamente, jugo desigual. Mas essa mulher teve 3 filhos, Onã e Selá. Curioso que sobre Selá diz que Selá nasceu em Quezibe. Quezibe é uma cidade cananeia. Quezibe, a palavra Quezibe significa ou enganosa ou cidade das mentiras. Ou seja, engano e mentira é o que nós vamos ter nesse capítulo. É fantástico como nas Escrituras uma coisa vai apontando para outra e nos ajudando a entender toda a palavra de Deus. Mas os anos passam e Judá agora, o seu primeiro filho, o primogênito, já é um rapaz. Nós não sabemos a idade, mas se casava muito cedo. E Judá, então, promove o casamento do seu filho com uma moça chamada Tamar. Tamar também não era cananeia, muito provavelmente ali. Acontece que o filho de Judá, segundo o texto, era mau, era perverso aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor lhe tirou a vida. Morreu um jovem. Olha que coisa, meus irmãos, um jovem morreu, não é? E esse é o primeiro que Deus tira a vida depois do dilúvio de Sodoma e Gomorra, que foram contextos de perversidade que também estavam sendo vistos. Deus não suporta isso. Mas, e agora? Tem uma viúva nessa história, uma jovem viúva, e Judá instruiu o seu segundo filho, Onã, a ter um filho com Tamar, a sua cunhada, para honrar o nome do irmão. Isso chama-se casamento por levirato. Obrigações legais do levir. Levir é um termo latino para irmão do marido ou para cunhado. Veja, era uma cultura. Se o mais velho não teve filho, o irmão da sequência tinha que dar filhos para honrar o irmão que faleceu e assim continuar a geração do primogênito. É tão curioso isso, tão importante, que no futuro o próprio Senhor vai estabelecer isso como regra para o povo de Deus. Deuteronômio 25, 6 diz que o primogênito que ela der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, isso vai vir a ser uma prática no povo de Deus. Mas Onã não quis cumprir o seu dever de cunhado. Tanto por egoísmo, porque provavelmente ele pensou, o quê? O meu filho
eu me tornei agora, eu vou pegar a bênção do primogênito. Se o meu filho não for meu, ele vai perder. Mas também por falta de preocupação com a família, por falta de honrar o seu pai, por uma série de situações. E ele usa um recurso contraceptivo. Eu fiquei pensando, se tiver muitas crianças, eu preciso traduzir essas palavras, né? Mas Onã usou um recurso contraceptivo que é chamado de coito interrompido, para evitar que Tamar engravidasse. Ele não estava cumprindo com seu dever. E justamente Onã, então, é um empecilho ao projeto de Deus, que era criar uma grande nação, abençoar todas as famílias da terra. E por conta dessa atitude de Onã, o Senhor tirou a vida de Onã, segundo o jovem que morre. Judá, então, propõe para sua nora o seguinte: olha, vai morar com seu pai, volta para a casa do seu pai, fica viúva, continua viúva, mas quando, sei lá, meu terceiro filho já tiver em condições, né, de casar, quando ele crescer, quando ele puder ter um filho, ele vai casar com você. Ou seja, você é uma viúva que vai para a casa do seu pai, mas você está prometida para Selá, você é a noiva de Selá. Fica tranquila. E ela foi enviada sem a proteção do sogro, porque agora ela é da casa de Judá. Ela não tinha que voltar para a casa dos pais, não é? E ela foi, ela obedeceu. E aí tem uma motivação para isso, meus irmãos. Não está explícito aqui, mas por que Judá mandou Tamar para a casa do pai dela? Judá ele tem misticismos, esqueci a palavra disso, ele tem superstição, não é? Porque ele pensou o seguinte: cara, essa mulher é uma azarada, 2 filhos meus se juntaram com ela, eu não vou perder meu terceiro. Essa é a motivação que está no coração dele. Só que os meninos não morreram por conta de Tamar, morreram porque eles eram impiedosos, porque eles eram maus. Foi o Senhor que tirou a vida deles. E aí o texto dá um detalhezinho aqui, meus irmãos, versículo 12. Morreu a mulher de Judá. Cadê o nome dessa mulher? Uma mulher sem nome. Uma mulher que não ficou na história, a não ser a sua própria história, mas seu nome não apareceu. E que triste situação, não é, meus irmãos, você não ser conhecido por Deus. Simplesmente essa mulher não tem nome. E até aqui passaram mais ou menos 20 anos. Pois bem, a partir daqui nós temos uma história pior ainda, com aproximadamente 1 ano. 20 anos, agora 1 ano. Judá, viuvão, né? Um senhor viúvo, cumpriu o luto e voltou para suas atividades. E ele sai seguindo para encontrar as suas ovelhas que estavam sendo tosquiadas em Tímina. Parece que isso aqui não se... Parece que ele está indo para o trabalho, não está? Tipo, acordei, me arrumei, pus meu terno, vou lá trabalhar hoje. Acontece que essa expressão, ir para tosquiar essas ovelhas, era uma festa específica num determinado momento específico. Quando todo mundo juntava as ovelhas para tosquiar juntos, tinha uma festa, uma festança. E Judá está indo para a festa. Acabou, né? Não sou mais viúva, estou de volta no mercado. Vou para a festa da tosquia. E ele segue com quem? Com um amigo ímpio. O texto diz que ele foi com seu amigo. As más companhias corrompem os bons costumes, disse o apóstolo Paulo. O Salmo 1 fala que quando a gente vai se associando com pessoas assim, é ladeira abaixo. Se relacionar com pecadores vai dar ruim. Mas Judá seguiu com seu brother ímpio. E Tamar ficou sabendo disso. Um comentarista diz que Tamar tinha espiões dela por ali. Mas Tamar ficou sabendo e ela tem um plano na sua cabeça. Ela se disfarçou com um tipo de roupa. Lembra que eu falei que roupas e bodes aparecem nessas histórias? Ela trocou de roupa. Provavelmente ela pôs uma roupa que era parecida com os que as prostitutas usavam.
A palavra usada depois, na outra parte do texto, é para prostituta cultual. O que era uma prostituta cultual? Os deuses pagãos eram adorados nos seus templos, e na adoração, pensa nesse culto, está adorando um deus pagão. Aqui tinha prostituta para os homens. Então, subia lá para o segundo andar, pegava uma sala, e isso era parte do culto. Mas nós não temos certeza se foi isso. Mas o fato é que ela fez isso. Qual é a motivação dela? Ela queria ter filho a todo custo. Ela é uma viúva, abandonada, sem filhos. E para ela, meus irmãos, os fins justificam o meio. Não é? Para ela, valia a pena ter essa ideia. E por que ela fez isso? Porque ela sabia que o terceiro filho já era homem. Ela não estava prometida. E ela não foi chamada para então se casar e ter o seu esperado filho. E ela então tem essa ideia. E veja, Judá está comprometendo a continuidade da linhagem santa. Judá que está errando, ela também fez a sua besteira, é claro, não é? Porque Judá, meus irmãos, agora Judá é o primogênito de Jacó. Lembra, os 3 primeiros irmãos fizeram besteiras. E depois eles vão ser excomungados da primogenitura. Então Judá é o 4º filho, mas ele é o primogênito. E ele faz coisas terríveis. E eis que Judá, então, eu imagino, o texto não diz, por isso se o texto não diz, não é uma verdade o que eu vou dizer, é só uma suposição. Eu acho que Judá tinha molhado a palavra. Você sabe o que é isso? Essa é uma expressão lá do Mato Grosso. Ele estava com a palavra molhada, ele tinha tomado todas. Mas isso é só um achismo da minha parte. Não é porque ele não reconheceu a nora. Ele não ouviu a voz dela, conversou com ela, não reconheceu a voz. Ela estava com um véu disfarçando, mas ok. E ele queria nada mais, nada menos, usar o corpo dela. Era só isso que ele queria. Estava ali, né, na beira do caminho, estava ali na praça da cidade, estava ali num lugar específico. Não é? E ele queria o corpo dela. E ele combina com ela, ele diz, olha, eu te quero, estou te querendo. E ela falou, e ela faz uma pergunta muito importante. O que você vai me dar em pagamento? Talvez você esteja pensando, isso é a pergunta clássica de uma prostituta. Mas, meus irmãos, essa pergunta está piorando a história de Judá. Porque ele tinha que dar alguma coisa para essa mulher. Ele tinha que dar o quê? O seu terceiro filho. Vê como que as coisas vão piorando. Mas ele promete, ele vai dar alguma coisa para ela. Eu vou te dar um cabrito, de forma de pagamento. Né? Naquela época parece que era uma moeda, né? Mas tudo bem. Vou te dar um cabrito. E ele então tem relações com ela. E ela já estava maquinando um plano na sua cabeça. E ela diz o quê? O quê? O cabrito não está aqui? Eu vou ficar sem meu pagamento. O que você vai me dar de garantia para eu receber depois? E ele diz o quê? Eu vou te dar meu selo, vou te dar o cordão, vou te dar o cajado, depois eu venho buscar. Parece pouco, né, meus irmãos? Mas sabe o que hoje significaria isso? Mais ou menos o seguinte, eu vou te deixar minha carteira de motorista, meu cartão de crédito e meu celular. Coisas que nos identificam. Você parou para pensar nisso? Esses elementos eram elementos que identificavam a pessoa com certeza. E ele deixou isso na mão da mulher. Judá, meus irmãos, estava triplamente errado. Judá abandonou a nora, Judá agora está fornicando e Judá está adulterando, porque ela é prometida, ela é a noiva do seu filho. E essa prática entre sogro e nora, no futuro, vai ser considerada como gravíssima e como pena de morte. Mas é isso que ele está entrando nessa história. Judá fez tudo isso, voltou para sua casa, mas ele falou, eu não vou levar o pagamento, não, eu vou me entregar, não sou bobo, vai o meu amigo. Né? Amigo é para essas coisas, amigo ímpio então faz qualquer coisa. Não é? E o amigo levou o pagamento, levou o cabritinho lá, só que ele não achou a mulher, não achou a prostituta, e ele volta e diz para Judá, olha, eu fui lá com o pagamento, mas ela não estava lá, então ficou pendente essa conta. Não é? E Judá diz o quê? Ufa, que bom, não tem problema, porque assim eu não passo vergonha, eu não vou me comprometer.
Mas imagina, meus irmãos, é a mesma coisa que um cara ir num bordel e falar assim, deixa meu cartão de crédito e meu celular lá, não tem problema, não preciso buscar. O cara só está piorando a história dele. O detalhe é que Tamar engravidou do sogro. Havia uma lei hitita daqueles povos e de outros povos ali da região, uma lei ímpia, que dizia que se os filhos não dessem conta, o sogro tinha que entrar na história. Então, talvez Tamar tivesse com essa cultura em mente. Mas, aqui a gente tem grávidas na igreja, vários bebês, a gente está vendo como que é isso, né? Um dia você vê uma mãe, ela está indo, daqui a pouco brota uma barriga na mão. É curioso isso aqui na igreja, de repente brota uma barriga, né? Nas moças aí. E é isso que aconteceu. Agora Tamar está com uma barriguinha aparecendo, passaram alguns meses. E aí a turma da notícia rápida, né? Naquela época não tinha Twitter, mas a turma sempre teve língua rápida, né? Contaram para Tamar, ou para Judá, eu faço isso com as minhas filhas, ó, a tricoteira. Judá, eu tenho uma para te contar, tenho uma bomba para te contar. Tamar está grávida. E ela não está casada, então ela se prostituiu. Judá faz o quê? O quê? Eu fico imaginando essa cena. Vocês sabem, né, que eu sou do grupo das imaginações. O quê? Chama ela para fora, leva ela para a praça da cidade, porque hoje ela vai ser morta na fogueira. Pena de morte para ela no fogo. Meus irmãos, só tem um detalhe. A pena de morte para isso era apedrejamento. Ele aumentou um pouquinho a pena de morte para ela. Depois, esse assunto ele vai virar também instrução do Senhor. Só que filhas de sacerdote que se prostituíssem seriam queimadas na fogueira. Mas só esse tipo de situação. Mas Judá está antecipando isso. Por quê, meus irmãos? Judá quer se livrar mesmo dessa zarada, né? Judá quer se livrar de Tamar. Porque, afinal de contas, ele não vai ficar com o nome desonrado. Minha nora, a minha norinha querida está grávida de outro, não é? Só que ela deveria ser tratada como filha, porque ela era esposa dos filhos anteriores, como diz Levítico 21. Não é esse o tratamento que ele tinha que dar para ela. Judá foi rápido para se envolver com uma prostituta e foi mais rápido ainda para condenar uma mulher acusada de prostituição. Curioso, né? No dos outros, assim, na vida dos outros é fácil, não é? Veja, Tamar, só que Tamar não era bobinha também não. Tamar revelou quem era o pai, né? Ela fez o teste do DNA da época. Tamar falou assim, fala para ele, os que vieram buscar, né? Leva para ele essa carteira de identidade, esse celular e esse cartão de crédito e pergunta de quem é. Vê se ele reconhece. E Judá percebeu que foi ele. Judá juntou as histórias e agora ele desonrou a nora e ele se desonrou. E ele então afirma o seguinte, ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. Agora, meus irmãos, Judá também tem uma mudança rápida a admitir a própria culpa. Aqui começa a mudança de vida de Judá. Nós vamos ver o resultado disso lá em Gênesis 44, lá para frente. Mas aqui começa a mudança de vida, tanto é que já diz que nunca mais ele teve relações com ela. E o arrependimento, a confissão de pecado e o abandono do pecado é o caminho natural da justificação promovida por Cristo na vida do pecador. Esse é o caminho, Judá está fazendo isso. Judá reconheceu o seu pecado, se arrependeu, confessou. Mas tem consequências. Tinha uma moça grávida e a gravidez foi avançando. E chegou a hora do parto. E na hora do parto, parteiras são boas, né? Parteiras entendem bem do negócio. A parteira percebeu que ali tinha gêmeos, não é? Só que ela entrou em trabalho de parto e um menino põe a mão para fora. Eu lembrei da história de um bebê aí que quando foi nascendo, foi aparecendo a cabecinha, isso deu todo um trabalho, tal, né? Eu nunca olharia para isso, né? Mas aqui aconteceu isso, não foi a cabecinha do bebê, saiu uma mão.
A parteira pôs uma fitinha vermelha para identificar, opa, nasceu, se são gêmeos, quem apareceu primeiro é o primogênito. Marcou o primogênito, não é? E o menino não é que puxa a mão de volta? Eu fiquei pensando, que cena é essa? Meu Deus. Isso aí é daquele seriado que a Gigica assiste, qual é o nome lá? Esse negócio aí, dá até um... Mas o menino pôs a mão para dentro, e sai um outro menino, sai um que não tem a fita, não é? E esse que saiu primeiro, então, é o primogênito. E ele nasceu, e esse menino, o primogênito, então, foi chamado de Pérez. Pérez pode significar abrir caminho, ou brecha, ou ainda violação. Tem uma luta aqui no útero de 2 gêmeos. Você já viu uma história assim? O avô Jacó tinha feito uma coisa assim também, não é? E depois, então, nasceu o menino com a fita vermelha no braço, no punho, chamado Zera. Zera significa vermelho. Então, meus irmãos, aqui a gente viu nessa história toda uma continuidade, uma sequência de erro em cima de erro. Lembra que no ventre Esaú, que também é chamado Edom, que é o cara do ensopado vermelho, perdeu para Jacó, e aqui no ventre Zera, que é o do fio vermelho, perdeu para Pérez. As histórias vão se repetindo ali, e a gente vê abismo em cima de abismo. Meus irmãos, estudar esse texto com tantas palavras e termos não muito publicáveis, nos faz pensar, o que isso tem a ver conosco? O que eu posso aprender desse texto? Mas veja, algumas aplicações. A primeira aplicação é que mesmo em meio à infidelidade do povo, o Senhor segue soberano. Glória a Deus por isso. O povinho duro aquele. Mas nada disso atrapalhou os planos de Deus, porque é da linhagem de Pérez e não de Zera que virá nada mais, nada menos do que o rei Davi e o que o Senhor Jesus. Gente, isso aqui são os ancestrais de Cristo Jesus. Essa turminha aqui é a turma dos ancestrais de Cristo Jesus, inclusive a mulher cananeia. E isso nos ensina que é de Deus que vem a primogenitura, ou em outras palavras, é Deus que define o rumo das coisas. A promessa de Deus não muda. O Senhor falou, eu vou fazer uma grande nação, e a partir desse povo, todas as famílias da terra serão abençoadas. A semente da mulher vai nascer e eu vou garantir isso. A salvação do povo de Deus, do meu povo, virá. E Deus conduz o seu plano de salvação, apesar do próprio povo atrapalhar. E esse plano, meus irmãos, vai ser fielmente cumprido, porque Cristo nasce. O Redentor nasce, e vive, e morre na cruz, e é assunto aos céus, e por conta disso nós temos vida e vida em abundância. O Senhor está trabalhando na minha vida e na sua vida, e Ele prometeu que Ele vai fazer isso até o final. Você e eu somos esse povinho que atrapalha a obra de Deus. Você olha para essa turma e fala, nossa, que povinho ruim. Eu não sou assim. Deixa eu te dizer, você é e eu sou. A gente atrapalha o plano de Deus. Mas sabe qual que é o bom, meus irmãos? Deus não está com nenhum problema. Ele vai cumprir a boa obra na sua vida e na minha vida. E nós chegaremos à terra eterna, os que são do Senhor. Glória a Deus por isso. Ele vai cumprir, meus irmãos, apesar da gente mesmo. A gente atrapalha, eu sei, a gente às vezes quer fazer a coisa certa e mesmo assim ainda erra, mas o Senhor usa tudo isso para cumprir os seus propósitos debaixo da sua santa soberania. Não significa que nós podemos errar, vamos errar então, que Deus usa todas as coisas, mas é para você ter um pouco de paz no seu coração, porque você fica pensando, poxa vida, estou tentando e não consigo. Poxa, eu errei, eu confessei pecados hoje que eu repeti já. Talvez você esteja pensando assim. Mas saia daqui animado, meus irmãos, porque Deus é soberano. Até mesmo com as coisas que você faz errado. Mas uma segunda aplicação para nós é que o pecado nos leva
a tomar caudas e caixotes nos mares da perdição. Veja, o coração enganoso do homem, quando age sozinho, sem a graça de Deus, só traz problemas para si mesmo. Meus irmãos, é terrível dar solução pecaminosa para resolver os próprios pecados. Não faça isso. Se você pecou, não tente dar outra solução para corrigir o pecado, outra solução pecaminosa. Tamar tinha um problema e ela deu jeitinho. Judá tinha um problema, ele deu uma decisão hipócrita. Abismo chama outro abismo. Pecado chama outro pecado que nos leva para o abismo. Fuja do pecado. Satanás você pode enfrentar, a Bíblia diz isso, mas o pecado não. Fuja do pecado, porque pecado só traz consequências ruins. Em terceiro lugar, isso nos lembra também o caminho da justificação que Cristo nos dá. O caminho da justificação passa por reconhecer quem você é, a sua condição, passa por reconhecer o pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. Essa fórmula, meus irmãos, não mudou. E mais, pecado não fica oculto aos olhos de Deus. Não dá para fazer jeitinho. O Senhor vai trazer à tona. Não brinca com isso. Arrependa-se. Abandone. Porque o Senhor traz à tona. Não dá. Mas a beleza do Evangelho é que o Senhor promete que nos abençoa nesse processo de reconhecimento, arrependimento, confissão e abandono. Então, se nessa manhã você está com alguma condição assim, a minha orientação, a orientação da palavra de Deus é: arrependa-se. Em nome de Jesus, arrependa-se. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Abandone o que você tiver que abandonar nesta manhã. Mas qual é a moral da história? Hoje eu fiquei pensando diferente o meu sermão. Qual a moral da história? E eu termino com isso. Somente Deus. Somente Deus. Somente Deus para salvar pela graça e misericórdia. Somente Deus. Porque a minha história e a sua história também são medonhas. Mesmo que com outras temáticas, outras roupagens. Nós fazemos coisas que desagradam a Deus. O mínimo pensamento ofende a Deus. Somente Deus, somente a graça de Deus. E isso é um grande problema para nós, a nossa condição. Mas somente Deus para transformar o coração de pedra. Nós lemos isso lá em Efésios. Graças a Deus, porque há vivificação no Espírito Santo de Deus, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente Ele para fazer essa obra, e isso é uma grande obra. Somente Deus para justificar os que não merecem. Somente Deus. Não é por obras, é um dom de Deus para que você não se glorie. Isso é bênção de Deus. Você já parou para pensar sobre os ancestrais de Jesus? A vida torta dessa turma? Mas os ancestrais de Jesus nos ensinam o que é receber sem merecer. Porque eles continuaram sendo abençoados apesar de não merecimento. E é isso que acontece comigo e contigo. O sangue de Cristo foi usado como pagamento. O Cordeiro Santo de Israel derramou o seu sangue. E isso foi um grande sacrifício. Mas somente Deus para sustentar o seu povo na peregrinação rumo à terra prometida. Somente Deus. Está difícil? Eu sei que está. Tem dificuldades? Eu sei que tem. Não é porque eu tenho vidência, mas é porque o Senhor Jesus disse que nesse mundo há tribulação. Mas para a gente ficar tranquilo, porque Ele vence. Aliás, Ele já venceu. Nós somos bombardeados, meus irmãos, por todos os lados. Tentação, nosso próprio coração que nos engana, doenças, dificuldades, crises. Ou você não passa por isso? Eu estou diante de um novo Cristo e eu não estou sabendo. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por dificuldades. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã.
Eu não sei como está o seu coração, mas eu tenho uma palavra que é do Senhor. O Senhor Jesus há de concluir a boa obra que Ele começou em nós. Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus vai concluir a obra que Ele começou na sua vida. Ele vai concluir, graças a Deus por isso. Porque se depender de mim, eu estou frito. Mas Ele vai concluir. Então saia daqui dessa manhã animado, porque isso é um grande alento para as nossas vidas. O Senhor vai concluir a obra que Ele começou nas nossas vidas. E com Ele no barco, a gente enfrenta a tempestade. Com Ele, de mãos dadas conosco, a gente passa pelo vale da sombra da morte. Com Ele, conosco, junto a nós, a gente passa pelas crises, pelas dificuldades, pelas doenças, pelas falências, por tudo. Agarre-se nisso nessa manhã, meus irmãos. Quer tomar posse da bênção? Agarre-se nessa verdade. Cristo vai completar a boa obra na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nunca escondeu as histórias ruins do teu povo, o que nos ajuda a entender a nossa própria história. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também mostra que, apesar de nós, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos sustentando, guardando, livrando do mal e nos conduzindo até a glória, até a nova terra. Obrigado por tudo isso, Senhor. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito continue vivificando nossos corações, avivando a nossa vida, avivando a tua obra em nosso meio, para a tua glória. Nós oramos confiados na mediação de Jesus Cristo, o Senhor, em nome de quem oramos. Amém.